Olá, muito bom estar aqui com você mais uma vez no Falando de Família. E hoje nós temos aqui uma autoridade nesse assunto. Um homem que nos inspira há mais de 2 décadas. Tem construído a sua história, o seu ministério, e a sua família tem sido um alicerce poderoso, impactado uma região de São Paulo. E esse interiorzão foi remexido com seu testemunho de vida e com sua história de família. E eu tenho certeza que nesse tempo que estaremos aqui, você também será impactado. Eu tenho um prazer de receber hoje o pastor Mirko Levac. Obrigado, pastor, por estar aqui. Eu que agradeço, pastor Leandro, que alegria estar aqui. Deus abençoe você que está assistindo esse podcast agora, que seu coração, sua vida e a sua família seja muito abençoada, como a minha também foi alcançada por Jesus, assim a sua também seja. Então, alegria estar aqui com você, Glória a Deus. falando sobre autoridade de família. Sim. Você que tem também abençoado tantas famílias, tantos lares e tantos casais. Isso é tão importante hoje. Então, eu que agradeço. Não, é uma honra, porque o senhor sabe que o senhor é uma inspiração para nós, né? Poxa. O bispo acabou de sair aqui para uma viagem, gente, mas ficou aqui e ele tem uma frase, né? Que quando ele crescer, ele quer ser igual o pastor Mirko Levac. Amo o bispo Júlio César Vertulo, né? E o Gente bispo... querida, é ele que nos inspira demais. E quando a gente crescer, quer ser igual ele também. Isso é uma grande verdade, né? Porque a gente vê, né, a sua história de família. Ô, pastor, a sua cultura era diferente, Sim. o seu formato era muito diferente, e hoje a gente vê todo o progresso da igreja, da família. Eu queria que o senhor contasse um pouco para nós, né, desse processo todo, casamento, culturas diferentes com a pastora Lília, mas hoje vocês aí liderando uma das maiores igrejas da nossa... de São Paulo ali, né, do nosso interior e trazendo tanta influência boa para nós, né? Hoje a Comunidade da Fé é uma igreja que nos abençoa muito e nos inspira. Então o Senhor também nos inspira e é isso que a gente queria saber um pouco. Falar de família, falar de sucesso é falar de Jesus, né? Eu venho de uma família totalmente desestruturada, sem estrutura nenhuma. Meu avô, minha avó, 6 filhos vieram da Itália, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1950, sofreram muito nesse país. Assim, como família, projeto familiar zero, né? Meu pai foi criado dentro de um conceito de uma família cigana, Olha com aí. tradições, com tantas coisas. Então, família era bem ruim, bem ruim. E para começar a falar de família, foi em 1983, quando conheci Lília no colégio. Olha aí, começou com essa transformação. Eu vi a moreninha, falei, tem que pegar ela. Mas ela Que não me deu nem ótimo. confiança, e depois de 3 meses que eu fui descobrir que ela era cristã, e aí eu conversei com ela, ela falou, vamos lá na igreja. Ela me convidou para ir, eu fui. Que legal. E aí quando eu fui, já fui impactado, assim, no primeiro culto que eu entrei, e aí foi uma transformação que começou no meu coração. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. E aí então vocês se casaram em que ano, pastor? Sim, nós casamos em 1985. Sim. Não, perdão, 86, 1º de fevereiro de 86. Olha aí. 1º de fevereiro de 86. Então tem uma história linda aí de décadas, Tem. né? Vocês construindo a história, né? Tem. E eu lembro que o senhor contava algumas coisas, porque o pastor já vem nos ministrando nessas conferências de família. Nós estávamos fazendo as contas ali há 19 anos, isso quase mesmo. 20 anos. E o senhor sempre contava algumas coisas, né? Dentre elas, Sim. né? O seu carinho com os seus filhos era uma marca, né? O seu amor Até hoje. o seu amor por sua esposa, pela pastora Lilian, Sim. em cada detalhe, mas o seu carinho com os filhos, né? Sim. E hoje a gente vê uma geração tão desconectada entre pais e filhos, Sim. por causa da atividade, por causa da correria, e a gente vai Chamam dando de várias... geração Z. Isso, a gente vai dando várias desculpas para que isso não aconteça. Sim. Como é que o senhor conduziu assim a sua família, de tal forma que vocês conseguiram essa conexão e estabelecer essa base sólida para a vida que vocês têm hoje? Na realidade, o que acontece? Eu fui criado dentro de um lar cigano, Sim. né, com costumes ciganos. O meu pai casou-se com a minha mãe, que não era cigana, né? Eu vi o sofrimento todo, aquela desestrutura toda, os costumes, as tradições. Isso é bom para a gente que está assistindo agora, que tem tradições religiosas, tradições familiares, tradições que carregam, que não deve fazer parte da vida. Quando eu conheci Lilian, ela me levou para Jesus, foi impactante. E aí eu tinha compromisso para casar com uma cigana, tudo, e Deus
quebrou aquilo tudo, né? Olha aí. É. Você está sabendo segredos que a gente não sabia, hein? Ó, preste atenção. E aí eu casei, nós nos casamos e logo ela casou e já veio viver a cultura cigana, né? Só que a cultura cigana que ela veio viver, ela veio vivendo, falando de Jesus, pregando Jesus, trazendo Jesus para a família, Olha trazendo que Jesus benção. para casa. A importância de transmitir essa verdade, né? Muito, demais da conta, né? E ela trazendo a presença de Jesus, o nosso relacionamento, meu e dela, foi um relacionamento que se transformou, ajuda para muitos, né? E alguns se amavam, casais ciganos mesmo, porque viam em nós essa coisa, né? Poxa vida. Até hoje, a gente evangelizava muito cigano, estava conversando essa semana, e até hoje a gente fala isso, e até hoje tem crianças que chegam ali, né, que eram ciganinhos pequenos, e hoje são pregadores do evangelho que abraçam, beijam Glória a ela. Deus. É. Que semente poderosa foi plantada lá atrás. Poderosa. Porque, e naquela época a gente ouvia muito que família era projeto de Deus. Né? E essa frase é uma verdade, É né? uma verdade total. E aí a gente casou, e eu estava hoje mesmo conversando com ela, falando para ela, até vim falando dentro do carro para ela agora. Falei, esqueci de falar uma coisa para você hoje. Ela falou, o que foi? Falei, esqueci de falar que eu amo você. Olha aí. Que coisa linda. E ela tá Mas aqui é nos brincadeira, bastidores é só pra ouvindo ela, tudo, é gente. só para ela gastar menos, viu? Se falar amo você, gasta menos? Ô, Fran, te amo, viu? Glória a Deus. Mas a gente vê, então, sua família, pastor, consolidada. Isso é Sim. resultado de uma mulher, então, que foi Sábia. sábia, que edificou a casa Com certeza. através do seu testemunho. Não só a minha vida, como a vida da minha família, que na época era pai, mãe, irmãos, Sim. né? Sobrinhos. Então foi impactante para o meu lar no total. Né? Ótimo. Ela foi impactante para a minha vida, né? E Jesus me encontrou e foi uma conversão poderosa, instantânea. E aí foi impactante para minha família também, porque meu pai se converteu no dia do meu casamento. Olha aí, gente. Que testemunho O poderoso. pastor pregando, ele nem queria ir na festa do casamento, porque era contra, né? Eu cigano, ela não cigana, e a gente tem que casar com alguém que é do mesmo clã. Ele não queria ir, resolveu ir no último dia, resolveu ir, foi, entrou, o pastor começou a fazer a cerimônia, realizar a cerimônia, e quando pediu para a gente se ajoelhar para dar a bênção matrimonial, meu pai começou a chorar e teve um encontro com Jesus. Meu Deus, que forte É isso. impactante. Que forte isso. Ou seja, desde o casamento, vocês vêm vivendo esses testemunhos poderosos. Poderosos. E aí, então, vieram os filhos. Até pela graça de Deus, né? Pela graça, pela bondade do Senhor Jesus. Deus é bom. Jesus é maravilhoso, ele quer entrar em cada casa. Aliás, Jesus entrou em 12 casas, as casas que ele entrou em todo o Novo Testamento foram 12 casas, e todas as casas que ele entrou, ele fez transformação e quer entrar na sua também, para transformar como transformou a minha também. Glória a Deus. Dessas 12 casas, tem um livro? Um livro do Tem Senhor? um livro, não meu não. Não é não? Não, é de um pastor de São Paulo. Ah, É de um tá. pastor de São Paulo. Mas eu já buscava isso muito. O senhor As casas ministrou que Jesus aqui uma entrava. vez. Ministrei. Ministrou, foi poderoso. Por isso que eu estou Ministrei. perguntando. Que tal virar um livro, hein, pastor? É verdade. Olha aí. É algo poderoso, né? Poderoso As para nos casas que abençoar. Jesus entrou. É isso aí. Porque quando Jesus entra, algo poderoso É acontece. transformação. É, de fato, uma família verdadeira começa a viver. Glória a Deus. E aí, depois do casamento, vieram os filhos. Vieram os filhos, Vieram os filhos. Carolina e Felipe. E eles hoje estão com quantos anos, pastor? Carolina tem 38, vai fazer 39, e Felipe 33. Quantos netos? 4 netos. 4 netos, alegria, não é? É demais. Eu já demais. falei para os meus filhos que eu já estou chegando na idade, estou quase Você vai ter preparado uma para ser avô. Você vai ter uma experiência extraordinária, é um negócio impactante. É um negócio impactante. É uma coisa assim que é divina. Acho que é uma coisa que Deus dá para renovar o ser humano depois que o ninho fica vazio, que os filhos casam e saem de casa, fica o marido e a esposa, o ninho fica vazio. E aí, quando o ninho fica vazio, os netos chegam, é assim algo que é divino, só o Senhor Deus para fazer isso. Glória a Deus. E é uma bênção, né? Que está lá no Salmo 128. E verá os filhos dos seus filhos, né? É. Então essa bênção está sobre nós, nós vamos viver. É verdade. Uma coisa que marca a nossa vida, assim, né? Que a gente vê acompanhando o Evangelho. Eu, desde criança, tô no Evangelho. E a gente vê algumas igrejas sem a sucessão definida. Sim. Então, por exemplo,
sucesso sem sucessão não é sucesso. É verdade. Então, você pode ter sido uma Em pessoa... tudo na vida, em né, tudo, pastor? em Em tudo. todas as Em áreas da tudo. vida. O senhor pode ter sido uma pessoa extraordinária, um ponto fora da curva, alguém muito inteligente, capacitado, habilitado, Sim. né? Com habilidades específicas. Construir algo poderoso que pode desaparecer ou morrer. Mas se você não deixar uma sucessão, Sim. isso né, vai se esvairir, como o senhor está Em dizendo. qualquer área, empresarial, Em qualquer área. familiar, ministerial, pastoral, a igreja, com certeza. E a gente vê hoje, por exemplo, algumas igrejas, né, que a gente vai vendo os líderes Sim. envelhecendo, né? Sim. E eles não tendo esse processo de sucessão, né? Vou fazer 60 anos. Mas o senhor está muito bem, né? Graças Sim. ao bom Deus, está muito Sim. bem. Mas o seu caso é diferente. Sim. O seu caso é um caso de inspiração, um caso para a gente estudar. Sim. Para a gente ver o que a gente pode fazer para que isso seja, né, um ponto de partida para as próximas gerações. Então eu vejo que hoje a comunidade da fé está muito clara. A igreja já entendeu que o teu filho está ali. Nós de fora, né? Nós estamos, né? Percebemos Sim. isso. As pessoas, Sim. alguns pastores que a gente conversa na mesa têm essa mesma percepção. Sim. Como é que foi isso com o teu filho, pastor? Como é que Vou foi continuar na história. Sim. Casei, Deus nos deu filho, tudo sempre muito desejado, orado, buscado. Olha aí. Lilian sempre foi apaixonada pelas coisas do Senhor. Então, Carolina já nasceu, já foi envolvida nesse ambiente. Mesmo diante das tradições, dos costumes, das coisas que ainda precisavam ser quebradas, Lilian sempre criou muito bem as crianças e sempre ensinou os dois a amarem a igreja. Glória a Deus. A amarem a palavra de Deus. Né? E eles foram crescendo assim. E eu também fui incentivado a fazer isso. Ensinar a amar a palavra, ao Senhor Jesus, a igreja, as coisas da igreja. Então, por exemplo, nunca nem forçamos eles a serem algo na igreja. Que ótimo. Ou qualquer coisa que seja. Ensinávamos que servir era natural. Vamos servir. Dentro das tradições ciganas, já é natural isso servir. Né? Tá. Alguém está doente, todo mundo corre lá. Alguém precisa, todo mundo vai lá ajudar, vai servir. Né? Então a gente já ensinou isso. E a gente aprendeu com o Senhor Jesus que melhor é servir do que ser servido. Verdade. Então, eles foram crescendo com isso no coração. Foram crescendo com isso no coração, os dois. Né? Os dois hoje são muito apaixonados pela palavra e pela igreja. Muito. Se doam muito, assim, sem eu ou Lilian cobrar. Nunca cobramos isso, nunca foi uma imposição, né? Então foi algo natural. E hoje eu até falo, foi um chamado divino mesmo que despertou neles. Glória a Deus. Um chamado divino que despertou neles. E aí essa sucessão foi acontecendo pela própria maneira de eu ver que a geração que está chegando precisa. Olha aí. Não que eu não seja necessário, não que não haja lugar para mim ou para outro pastor que é mais velho. É sobre isso. Sempre tem um lugar muito especial. Mas nós somos obrigados a dar espaço. O rei Davi disse, ele serviu, eu servi a Deus da minha geração. Então, por exemplo, servir a Deus na geração agora é quem está envolvido com essa geração. Glória a Deus. E ele foi se envolvendo e essa coisa está acontecendo muito natural, pastor. Muito Glória natural. A Deus. Não, então é maravilhoso, porque o senhor vai falando, aí a gente vai pegando algumas chaves, né? A primeira delas é uma esposa, né? A mãe cuidando, direcionando e sendo, né, aquela instrutora nas mínimas coisas para... O pai sendo um fator de inspiração ali, né, dentro de casa e tal, mas muito mais essas sementes que vocês lançaram sobre eles, porque assim, vocês não cobraram, vocês não impuseram. Eu acordava de madrugada, não interrompendo, eu acordava de madrugada e falava, cadê a Lilian? Perto da cama, né? A Lilian, eu estava lá orando na cabeça do Felipe dormindo, no travesseiro da Carolina dormindo. Glória a Deus. Eu ia ver, né? Então... tudo são respostas de oração. E aí o próprio Felipe fala hoje. O segredo está aí, né? Fala, graças a Deus que eu tive uma mãe que eu acordava com a mão dela na minha cabeça orando por mim na madrugada. Pode até tomar um susto. Pode. Mas é a bênção de Deus chegando. Olhou quem que tá aqui. Puxa vida. E a oração de Lilian, como a oração das mães deve ser, ela declarando, vai ser um homem de Deus, um homem abençoado, um cara cheio da glória de Deus, um menino. E aconteceu. Glória a Deus. Mas tem também uma outra chave que o senhor entendeu, né? Sim. Que uma geração tem que comunicar com essa geração, né? Eu acho que o senhor, até por ter um pouco mais de idade,
parece que a gente está fora. Não, mas eu me encaixo muito mais na geração do senhor do que na geração de agora. Por quê? Porque a Sim. minha cultura, Vem meus de lá. pais, tal. Sim. Então, essa conexão tá muito mais para essa geração. Então, assim, Deus tem que levantar, né, nessa geração atual, a geração Z, né, uma geração de homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, né? Só para o senhor ter ideia, eu tô no grupo do Felipe dos Visionários. Oh, que Então, legal, que legal. ele vai lá, vai visitar as igrejas e manda as informações. Sim. Eu sou um daqueles que fica lá curiando, Sim, fica. sim. Então, assim, ele é um cara que vai buscando informações sem a necessidade de cobrança. Ele está desejando isso, né? E eu entendi também, pastor Leandro, que tem coisas que Deus dá para mim, Sim. tem coisas que Deus dá para você. Olha que segredo E maravilhoso. Deus é um Deus maravilhoso que trabalha com o tempo. No tempo de cada um. Então, por exemplo, eu ia ficar muito triste. Não sei quando que o senhor vai me recolher, ou quando eu vou partir dessa terra, mas eu ia ficar muito triste vendo aquilo que a gente começou, ou que fez algo, e aquilo É estagnado, secou, né? estagnou. Então, por exemplo, o Senhor Deus foi trabalhando no meu coração, talvez tenha algum líder assistindo agora, mais velho, né? Hoje eu me sinto muito satisfeito, muito Glória a honrado, Deus. muito feliz Glória a Deus. em ver a igreja crescendo. Olha que interessante, crescendo, avançando, melhorando, né? Ótimo. Naquilo que eu não posso e não ia conseguir fazer. Ótimo. Ótimo. Então, É a por visão exemplo, do reino, olha, né? pensa comigo, eu chegar na velhice, já estou entrando para a terceira fase da vida, né? Para ser um idoso, mas pensa comigo, chegar na velhice e ver aquilo tudo, é como Simeão quando viu Jesus, né? Menino. No colo de Maria e disse, agora eu posso partir tranquilo, porque os meus olhos, meu coração, minha alma, né? Glória a Deus. É muito bacana, porque a obra não é minha também, a obra não é nossa. É sobre isso, né? Não é sobre uma empresa, não é sobre uma loja, que, aliás, É isso aí. a gente estava começando a falar aqui sobre tudo isso. Sim. Né? A gente precisa pensar na sucessão sobre tudo. Então, mas... a transição, ela é necessária. Necessária. Ela é necessária. Né? Necessária. Ela é obrigatória. E aí, né, a gente vai vendo, tem uma coisa que o senhor falou aí sobre reino, e eu penso algo assim, né? Existem algumas situações de sucessão que nem sempre serão os filhos. Sim. E tá tudo certo. Tudo perfeito. E tá tudo certo. Eu tinha isso convicto dentro do meu coração. Então, por exemplo, meu filho não quer pregar, minha filha não quer pregar, tá tudo certo. Certo. Por exemplo, hoje minha filha começou a pregar, meu filho não, e tá tudo certo, claro. tudo tranquilo. Se eles vão serem porque talvez ministros, Deus chamou ele para outra coisa, para algo específico, para servir né? na medicina, para servir em outro lugar. E aquilo vai ser a extensão tá fazendo engenharia mecânica, a menina tá fazendo odontologia, tá tudo certo, tá tudo em paz, não tem problema. Mas o que eu vejo assim, eu não sei se o senhor já notou isso aí, e isso me preocupa. Por exemplo, existem algumas organizações que a pessoa pensa que é um império, e aí falando de igreja, né? Então, se é império, eu tenho que passar para o meu filho. Sim. Mas se é reino de Deus, eu tenho que me submeter à vontade do Pai. Com toda certeza. Então, assim, a minha família pode ser totalmente, né, entregue, forjada, estabelecida e pronta para viver aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, como sucessão também para eles. No entanto, se não for no mesmo ramo, vai ser na mesma fé. Com certeza. Entendeu? O que eu preciso garantir dos meus filhos como um pai é que eles temam ao Senhor, amem a Jesus, queiram viver isso e aí então desfrutar dessa essência. E não ser um império, onde eu falo assim, não, tem que ser o meu filho, porque senão, não. Eu prefiro que seja o reino de Deus avançando, o reino de Deus crescendo. Porque afinal de contas, o que é um prédio sem gente? É apenas um prédio. O que é uma construção de coisas materiais sem gente? Não é uma igreja, é um prédio. Então, por exemplo, eu fui vencendo esses medos que tira a gente, né, que a gente se trava neles, e isso é natural, né? Isso é natural. Achar que a gente sabe mais do que o que está chegando, ou tem mais do que aquilo que está chegando. Né? E não é verdade, a gente não é dono da verdade, né? Nem sabe tudo. Então, e agora ainda mais na era da tecnologia, com informações rápidas. Eu, para fazer um trabalho de seminário em 89, eu precisava de 10 livros. Verdade. Dentro de um quarto. Agora você tem. Hoje em dia você pega o celular e resolve, faz uma pesquisa. Google, Chat GPT e tantas outras coisas que são. Ferramentas E daqui para extraordinárias. 2030, então, nem se fala. E cada vez vai aumentando mais. Aumentando mais. Então, veja, eu acho que não tem algo mais maravilhoso,
mais alegre para a alma do que você ver algo que Deus fez nascer em você, continuar Glória a Deus. em outro, ou filho, ou um Sim. chamado, ou, sabe? Mas não parar em você, né? As crianças saem do Ministério Infantil lá, pastor, vem abraça minha perna, aí traz alguma coisa pitadinha, sabe, Sim. que fizeram lá na classezinha, e aí trazem e entregam. E aí ele senta, fala assim, a mãe fala assim, eles não vão embora sem dar um abraço. Aí eu dou um abraço e falo assim, um dia eu vou estar sentado aqui, velhinho de cabelo branco, você vai estar ali pregando, eu vou estar te Olha aí ouvindo. que bênção. Porque pensa, que coisa mais maravilhosa do que, né, do que você poder estar ali, É isso aí. participando. Então nada pode morrer em nós. É isso aí. Nada pode morrer em nós. Ou seja com o filho, ou seja com o chamado, ou seja com alguém que Deus enviar. Deus tem sempre a pessoa certa. E a transição tem que ser feita. Eu acredito nisso. Né? Eu acredito nisso e de uma forma saudável, né? Com uma estrutura inteligente. Porque é sofrível também você ver algo que nasceu, cresceu saudável, cheio de saúde, e de repente definhando e morrendo e acabando. Tem países que você vai, tem templos maravilhosos que não tem ninguém dentro. Infelizmente. Né? A chama acabou, o avivamento parece que Com certeza. né, aconteceu com um certeza. dia, mas não permaneceu. Sim. E por bênção, por privilégio, por misericórdia divina, aconteceu com a minha família. Glória a Deus. Né? Aconteceu Glória com a minha família. Mas se não acontecesse, eu também ia ter. Nós temos o nosso lado humano, as nossas coisas. A gente precisa matar ego todos os dias. Todos os dias, verdade. Né? Mas se fosse com outra pessoa, também eu ia ficar feliz também, porque o reino tem que expandir. É isso. O reino tem que expandir. É sobre o reino, É não é sobre sobre o a reino, gente. não é nada É sobre sobre o nós. reino, né? É tudo sobre Jesus. Como diz o nosso amigo Elvis Breves, pelo rei e pelo reino. É verdade. Glória a Deus, pastor. Dizem que conversa boa, o tempo voa, né? Voa, E nós voa. já estamos aqui nos últimos minutos, não é isso? Estamos aqui nos últimos minutos. Se o senhor pudesse deixar um conselho hoje, pastor, para uma família hoje que caminha na presença do Senhor, mas um conselho para eles, para viverem o que Deus tem como propósito para eles. O que você diria, o que o senhor diria para essa família? Olha só, nós falamos aqui sobre as casas que Jesus visitou. Né? Todos os nossos planos são bons, todas as nossas estratégias são maravilhosas, tudo que a gente tenta construir, sonhar, com projetos extraordinários, mas nada, absolutamente nada pode trocar, pode ter uma inversão de valores. Uma casa cheia de Jesus, ela é uma casa de sucesso. Glória a Deus. Uma casa que tem a vida de Jesus lá dentro, a presença do Senhor Jesus lá dentro, tem casamento saudável, eu não falo perfeito, eu falo saudável. É isso. Casamento perfeito não existe, ele é saudável. Né? Renúncia, um abre mão, o outro chega junto. Né? Um casamento saudável, filhos saudáveis, um ambiente saudável. Então, se eu deixasse para mim um conselho do Mirko há 30 anos atrás, eu sempre penso nisso. Né? Se eu pudesse falar com o Mirko quando ele tinha 30 anos, eu ia falar assim para ele: encha mais a sua casa com a presença de Jesus. Glória a Deus. Com o amor dele, com a graça dele. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. E se ele estiver, veja, as 12 casas que ele visitou, houve restauração, renovo, quebrantamento, perdão, salvação, até vida, até ressurreição. Então, na casa que ele está, é tudo diferente. Glória a Deus. Então, pega essa chave. Encha a sua casa da presença de Deus e você vai viver tudo isso que não só a família dele viveu, a família do pastor Mirko viveu, mas muitas famílias têm vivido. Eu tenho certeza que a presença de Deus vai fazer a diferença na tua casa. Pastor, alegria estar aqui. Alegria Obrigado minha, pelo uma seu honra tempo. estar com você aqui, com o bispo na ICM, vendo tudo que Deus está fazendo. Famílias têm sido Glória muito a Deus. abençoadas aqui, demais. Então, para mim é uma honra, uma alegria. Glória a Deus. Então, a gente agradece esse tempo e, com certeza, logo menos estaremos juntos Com mais certeza, uma vez. amém. E para você, aguarde, porque já já tem mais falando de família. Deus te abençoe.